Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou terminar para você aquela história da nossa amiga Telisha e que a gente está falando sobre as providências divinas da vida dela. Essa história, você vai observar aqui, é para você confirmar a sua fé de que Deus vai providenciar aquilo que é necessário para a sua vida. Por favor, creia nisso, tá bom? Veja, a Telisha, ela teve aquela situação, não é? De precisar estudar essa pós-graduação que lhe foi aberta com uma grande oportunidade, mas da mesma maneira como Deus atuou na sua primeira graduação, Deus estava atuando agora, tanto que quando ela começou, ela já tinha 75% do valor para o primeiro ano dessa segunda graduação. Onde ela estava em casa, precisando agora fazer estágio, né? E era porque esse estágio fazia parte das exigências do seu curso. Então, veja, fazendo estágio, dependendo daquele horário todo, mas o curso, estudos, ela não conseguia emprego. Ela estava agora à mercê realmente das providências de Deus, porque ela não teria como pagar as mensalidades sem trabalhar, enfim, e também até para a sua subsistência. Mas durante todo esse período de provação, ela sempre foi recebendo ânimo e coragem por meio de promessas bíblicas. Promessas como aquelas que estão no Salmo 50, deixa eu me lembrar aqui, no Salmo 50, verso 10, como também aquela outra promessa que está em Filipenses, capítulo 4, verso 19, né? E ela começava a pegar essas promessas e reclamar isso diante de Deus em oração. E isso trazia conforto, esperança, especialmente nos momentos de desânimo. Um dia ela recebeu a notícia de que seu pedido de patrocínio que ela tinha feito para uma determinada, digamos, empresa, instituição, tinha sido negado. Mas o pastor, que era amigo dela, falou assim: olha, Telisha, não perca a esperança. Se não vem o dinheiro dessa fonte, vai vir de outra. E isso fez com que ela se lembrasse de um filme que ela gostava muito. E nesse filme tinha uma frase que dizia assim: quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Não esquece, porque inclusive tem uma música aqui muito bonita aqui no Brasil, que é cantada por um grupo aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, ela continuou firme na sua fé. O segundo ano da escola foi difícil, mas pela graça de Deus, ela também conseguiu os fundos necessários. Ela trabalhou inclusive para uma amiga como babá, recebeu dinheiro para poder viajar, inclusive algumas necessidades suas foram supridas. Às vezes ela caminhava, ia a pé para a escola e voltava, pegava transporte gratuito, enfim, era carona. Deus estava sempre colocando, abrindo, providenciando para que as coisas acontecessem. Até o computador dela que foi danificado, Deus manteve o computador funcionando, né? E ela continuava firme, confiando, orando e jejuando. E durante esse período, uma amiga dela também foi para essa universidade estudar e passando pelas mesmas dificuldades ali, as duas resolveram juntas escrever uma carta para uma organização da igreja para conseguir ali recursos, né? E elas inclusive se ofereceram para retribuir o tempo delas com serviço voluntário. E assim foi, gente, e as coisas foram acontecendo. E veio a fonte dos recursos vinham sim. E é interessante, porque ela conseguiu pagar as suas mensalidades daquele segundo ano também. E ela pôde não só pagar a sua mensalidade, como compartilhar com outras duas pessoas aquilo que ela tinha recebido para que essas duas pessoas pudessem completar o valor que faltava para as mensalidades delas. Gente, Deus providenciou de uma forma abundante tudo o que ela precisava. Às vezes a gente pensa que a providência de Deus vem assim, perfeitinha, tudo pronto de uma vez. Mas não. Deus vai testando a nossa fé e Ele quer que a gente cresça na fé. E Ele vai abrindo passo a passo, né? Ele vai abrindo as portas uma por uma. Aí a gente vai tendo a grata satisfação de ver o seu poder e desenvolver não só a fé, mas a gratidão e a generosidade com as outras pessoas ao nosso redor também. Acredite nas providências de Deus. Ótimo dia, até amanhã.